Bom dia, nós estamos aguardando as pessoas para começarmos daqui 2 minutos o nosso estudo de hoje. Então, espero que todos estejam ouvindo bem. Bom dia, Cláudia. Vocês me ouvem bem? Que bom. Nós tínhamos uma companheira, mas já saiu aqui. Então, já deu o nosso horário. Um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho, para mais um estudo. Nós vamos começar, então, com uma prece. Nós vamos pedir que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos inspire. Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade de mais um dia de aprendizagem. Que seus ensinamentos possam tocar os nossos corações e que possamos praticá-los ao longo de nossa caminhada. Abençoa, Senhor, o nosso estudo e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos continuar o estudo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse item, pela mensagem de Lacordaire, o Evangelho nos convida a refletir sobre o orgulho e a humildade. Há pouco mais de um século e meio atrás, a humildade era uma virtude esquecida e ainda continua sendo, apesar dos grandes exemplos que tivemos daquele que nos salvou, de sua humildade que o fez tão grande. E quem nos deu esses exemplos foi o nosso amado Mestre Jesus. Quando Jesus nasceu, ele poderia ter nascido em palácios, castelos, mansões, mas ele foi colocado numa manjedoura, nos dando assim um grande exemplo de humildade. Jesus poderia ter nascido um aristocrata, ele poderia ter nascido um rei, ter tido muitas posses, porque ele é filho de Deus, mas ele cresceu humilde, tornando-se aprendiz de carpinteiro. E ele dizia que seu reino não era desse mundo, que para alcançar o seu reino, nós precisaríamos de abnegação, nós precisaríamos ser caridosos e ser humildes. Ele lavou os pés de seus discípulos, dando aí um outro grande exemplo de humildade. E ao longo do Evangelho, nós temos muitos exemplos dessa virtude que Jesus nos trouxe e nos apresentou. Mas, então, para nós sermos caridosos, nós precisamos ser humildes. Não existe a caridade sem humildade, porque esse é o sentimento que nivela os homens, que nos torna iguais, da mesma essência. O grande adversário da humildade é o orgulho, que faz os homens se julgarem superiores. Eles imaginam que os títulos e as riquezas, eles são recompensas dadas aos seus méritos e que sua essência é muito mais pura que a do pobre. No entanto, né, nós temos que ter um momento de reflexão quanto a generalizar que nem todas as pessoas de títulos e posses são orgulhosas, e nem todos os pobres são humildes. Existem pessoas de posses que são muito humildes, e existem pessoas pobres que são muito orgulhosas, que não aceitam ajuda, que não aceitam conselho, que sequer aceitam um gesto de carinho.
Como exemplo de uma pessoa de posses, humilde e que não era orgulhosa, nós temos no Evangelho Zaqueu. Zaqueu não teve nenhum orgulho e foi humilde o suficiente para subir numa figueira com o intuito de ver Jesus. Ele sentia aquela necessidade de se desfazer daquilo que ele não considerava mais importante em sua vida, que era o apego aos bens materiais. Então, ele teve uma humildade para mudar. Então, que nós possamos usar Zaqueu como um grande exemplo de pessoa humilde. Na obra Alvorada Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito Néio Lúcio, no capítulo 11, que se chama A Lição Inesquecível, é contada a história de Hilda, uma menina abastada que diariamente dirigia más palavras a pequenas vendedoras de doces que lhe batia humildemente à porta de sua casa. Hilda dizia: que vergonha! De bandeja, de esquina a esquina, e mandava a menina embora. A menina ficava amedrontada, mas a mãe de Hilda tentava educar sua filha. Ia ao encontro da menina humilhada e dizia: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? E a menina reanimada respondia que era sua mãe. A senhora generosa comprava sempre alguma coisa e dizia à filha para não brincar com o destino. Ela dizia: não devemos expulsar o necessitado que nos procura, pois não sabemos o que se sucederá amanhã. Aqueles que socorremos serão provavelmente os nossos benfeitores. E quando se reuniam no jantar, seu pai também aconselhava, para que não zombasse de ninguém, pois o trabalho, por mais humilde, é sempre respeitável e edificante, que devia haver motivos de necessidade para que uma criança precisasse vender doces de porta em porta. Mas Hilda ignorava os conselhos e seguia ofendendo a menina. Passado 4 anos, o pai de Hilda adoeceu e não resistiu. Ele morreu, deixando o lar vazio. A viúva recolheu-se ao leito muito abatida, e com as despesas enormes, em breve a pobreza e o desconforto invadiram-lhe a residência. A pobre senhora mal podia mover-se. As privações chegaram, e a menina, antes abastada, não podia comprar nem mesmo um par de sapatos. Muito aflita, querendo resolver a situação, certa noite Hilda chorou muito, lembrando de seu pai. Adormeceu e sonhou que ele vinha do céu confortá-la. Ouviu-o dizer perfeitamente: não desanimes, minha filha, vai trabalhar, vende doces para auxiliar a mamãe. Acordou no dia imediato e com o firme propósito de seguir com o conselho. Hilda ajudou sua mãe, enferma, a fazer quadradinhos de doce de leite e saiu vendê-los. Algumas pessoas compravam no intuito de ajudá-la. E outras pessoas, outras criaturas, alguns meninos perversos, a chamavam de bruxa da bandeja. Ela sentia-se triste e desalentada quando ela bateu numa porta de uma casa muito modesta. E uma graciosa jovem atendeu. Era a menina pobre que costumava vender cocada no outro tempo. Estava crescidinha, bem vestida e bem bonita. Hilda esperou que ela maltratasse por vingança, mas a jovem humilde reconheceu-lhe e compreendeu-lhe a nova situação. Então ela exclamou contente: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? Hilda lembrou os ensinamentos maternos de anos passados e lhe respondeu que foi sua mãe. A ex-vendedora comprou todos os quadradinhos que restavam na bandeja e abraçou-a com sincera amizade. Desse dia em diante, a menina vaidosa transformou-se para sempre. A experiência lhe dera inesquecível lição. Então, quantos não agem como a menina Hilda? Quantos não tratam os seus irmãos com desprezo? Às vezes agem como se eles nem existissem. Né? Aquele que mal dá um bom dia para o porteiro do seu prédio, ou mesmo aquele
que não nem conhece a pessoa que todo dia está ali do seu lado, fazendo a limpeza do seu escritório, mas mal lhe dirige uma palavra. Então, nós precisamos ter um olhar atento aos nossos irmãos, aqueles que nos cercam, e a forma como nós tratamos as outras pessoas, por mais humilde que sejam os seus trabalhos, são edificantes, e eles estão trabalhando honestamente. Mas nessa história, Hilda foi agraciada. Ela percebeu que seu orgulho não a levaria a nada e aprendeu a lição. Mas e quanto a nós? Como nós nos comportamos quanto ao orgulho e ao egoísmo? Que são as fontes de todos os vícios, segundo Santo Agostinho. Kardec nos ajuda, ele faz uma pergunta aos espíritos, é a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem, sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quantos poucos dentre vós fazem esforços? É uma grande verdade, até os dias de hoje. O quanto nós nos esforçamos para combater esse orgulho, esse egoísmo? O orgulhoso julga que só em si a dignidade. Acreditam que seus títulos, riquezas, o diferenciam daqueles que não tiveram a mesma sorte. E quando lhes são retirados essas posses, essas riquezas, eles acusam Deus de injustiça. Na questão 912, Kardec continua perguntando: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea, o que nos arrasta a esse apego material? Os espíritos respondem: praticar a abnegação, ignorar os nossos próprios interesses pelo bem do próximo. Quantos de nós fazemos isso? Ignoramos os nossos próprios interesses? Ou não, nós somos sempre prioridade. Eu não posso nesse momento, eu estou ocupado, eu tenho que resolver o meu problema. Às vezes, só uma ligação para um pai, uma mãe que está distante é o suficiente para deixar os seus dias mais felizes. Mas a nossa ocupação no dia a dia não permite. Dar mais valor às questões espirituais do que materiais. Nós já sabemos que daqui não levaremos nada do que possuímos, apenas o que somos. Sermos indulgentes com as faltas de nossos irmãos, uma vez que também não estamos isentos de censura. Suportar com coragem a humilhação dos homens. A gente consegue? Ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Fazer o bem com humildade, essa que está vinculada ao amor e à caridade. A virtude do homem que tem a certeza que não é Deus e que sabe que nós somos todos iguais. Tirando as nossas vestes, somos apenas corpos semelhantes uns aos outros. Reconhecer os gatilhos dos nossos hábitos. O que dispara a minha língua a falar mal de alguém? O que dispara a necessidade de fazer um julgamento de tal pessoa? O que ela fez, o que ela deixou de fazer? Para quê? No que o meu julgamento irá ajudá-la? Por que não, ao invés de julgá-la, não fazer uma prece para que ela tenha uma inspiração, para que ela tenha uma intuição, de procurar os ensinamentos de Jesus, de melhorar? Se nós queremos tratar a doença, nós precisamos saber a causa. Dedicar-se a destruir o orgulho, fonte de todos os males, se não quisermos perpetuar as funestas consequências. E sabemos que essas consequências elas vêm, se não aqui, numa vida futura. Por que não já trabalhar desde já, né, para alcançar o reino que Jesus nos prometeu? Lembrarmos da mensagem de Adolfo, aqui do Evangelho, que a caridade e a humildade, irmãs que se dão as mãos, os títulos mais eficazes para obtermos graça diante do Eterno. Aquele que mais amou os seus irmãos
é também aquele que será mais amado no céu. O espírito protetor Ferdinando, no Evangelho aqui também ele nos traz que a inteligência, ela nos foi dada não para nos envaidecermos, mas para usá-la para o bem de todos. É uma missão, é uma ferramenta colocada em nossas mãos como instrumento com o qual nós poderemos desenvolver as inteligências retardatárias e os conduzir a Deus, ajudar os nossos irmãos em sua caminhada, aqueles que se sentem perdidos, aqueles que estão confusos, aqueles que ainda estão numa vida que não é aquilo que Deus nos deseja para todos os seus filhos. Então, olhar para o nosso próximo com amor, para isso ele nos deu a inteligência, para não nos irritarmos, não queremos vingança. A inteligência, ela pode ser rica de méritos para o futuro, se bem empregada, lembrando-se de que uma poderosa mão lhe retira aquilo que ela mesma lhe deu. Então, não vamos perder essa inteligência, vamos utilizá-la da melhor maneira. Muitos indivíduos utilizam a inteligência somente para interesses próprios e por conveniência, colhendo assim os frutos do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Então, a missão do homem inteligente na Terra é aplicar as suas faculdades com amor, com caridade, com humildade. E que nós possamos, então, diante de todos esses ensinamentos ao longo do Evangelho, e quando nós começamos a estudar, nós podemos perceber que o chamamento é sempre o mesmo, para que sejamos do bem, para que nós amemos o nosso próximo, para que tratemos todos com respeito. Então, que nós possamos ter um olhar atento a nós mesmos, reconhecer onde ainda nós estamos sendo orgulhosos, o que ainda não está legal nas nossas atitudes, na nossa conduta, e procurar humildemente por ajuda. O Evangelho, com todas essas lições, ele nos ajuda nessa busca, nessa melhoria contínua. Nós temos todas as obras de Kardec, que são instrumentos essenciais para o nosso crescimento. Então, o que nós precisamos é um mínimo esforço de fazer a leitura. Então, como disse Kardec, o esforço é muito insignificante e ele é muito edificante quando nós começamos a estudar. Então, agora, envolvidos por esses ensinamentos, por essa mensagem, nós vamos passar para o momento da nossa vibração. Então, vamos continuar nessa sintonia, acalmando ainda mais os nossos corações. E nós vamos vibrar pelos povos, pelas nações, por todos os seus governantes, que tomem as melhores decisões, que possam ajudar os seus cidadãos a seguir o caminho do bem. Vamos vibrar pelas religiões, pelos seus dirigentes, que todos possam encontrar aquilo que buscam para se tornarem pessoas melhores, para buscar esse reino prometido por Jesus, para que todos se tornem melhores e amáveis. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem, por aqueles que procuram ajudar o seu próximo, com muita abnegação, muitos responsáveis pelo pão na mesa dessas pessoas necessitadas. Que Deus os abençoe e que esse trabalho renda muitos frutos.
Vamos vibrar pelos hospitais, pelos orfanatos, pelos asilos, pelos presídios. Que todas as pessoas que ali estão possam sentir-se amparadas, possam sentir um bálsamo de esperança, que sintam a presença de Deus em seus corações e que sigam a sua caminhada evolutiva. Vamos vibrar pelos espíritos desencarnados, pelos nossos amigos, familiares, aqueles que já partiram antes de nós, que estejam em crescimento onde estiverem, aprendendo, melhorando a sua evolução, com muito amor, com muito carinho, e que nossas preces possam auxiliá-los em suas caminhadas. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que sofrem e tentam tirar suas vidas, por aqueles que tentam, por aqueles que já tiraram. Que a luz de nosso Pai ilumine seus corações e que eles possam sentir o amor de Deus por cada uma de suas criaturas. Vamos vibrar pelo Centro Espírita Vovô Nestor, pela creche Vovô Nestor, pelos seus núcleos, pelos trabalhadores, pelos assistidos. Que o trabalho possa continuar com as bênçãos de Deus, com muito amor, com muita paz e muito carinho entre todos os envolvidos. Vamos vibrar pelas escolas, pelos professores, pelos alunos que retornarão suas atividades. Que tudo isso possa ser feito de uma forma segura, que todos fiquem bem e que caminhemos para que isso se torne parte do passado. Vamos vibrar por todos os lares, para que as pessoas se tratem com amor, com carinho, com respeito. Vamos vibrar por nós mesmos. Que nós possamos nos olhar atentamente, nos tornar pessoas melhores, que aprendemos a não julgar, a não condenar, que tenhamos uma palavra sempre de amor e de carinho, que possa socorrer o nosso próximo, que sejamos menos orgulhosos e mais humildes. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de aprendizagem, por estarmos estudando o seu Evangelho, por seus ensinamentos. Que nós possamos ter uma semana abençoada, um domingo abençoado. Que esteja sempre conosco, Senhor, nos iluminando, nos intuindo, e que o bem seja a nossa única preocupação. E que assim seja. Espero que estejam todos bem. Esse então foi o
nosso estudo de hoje. Também espero que tenha ajudado a todos. E nós voltamos na terça-feira com mais um estudo do Evangelho. Esperamos todos vocês. Tá bom? Muito obrigada. Um bom domingo a todos.